eu tô na clínica neurointensiva em Curitiba, da minha grande amiga Larissa Garrett. E eu vim aqui visitar a clínica para mostrar para vocês, os profissionais. Eu vou conversar hoje com a Desirê, pra gente mostrar como é o funcionamento de uma clínica de alta qualidade na área neurológica. Porque eu indico muito a neurointensiva. Então eu quis mostrar para vocês qual é o diferencial da clínica, para vocês estarem tentando trabalhar e pegar todos esses padrões que eles fazem aqui e trazer para sua clínica, ou você, pai, falar com o seu fisioterapeuta. Então, Desirê, se apresenta aqui, pessoal, para mim, por favor. Bom dia, eu sou a Desirê, eu trabalho aqui na neurointensiva há mais ou menos um ano, sou fisioterapeuta, atendo tanto pacientes de ped suite quanto de Bobat. Você trabalha com Bobat e Pédia, e você já fez o Bobat e o Pédia, o Pédia, para quem não sabe, é onde a gente está aqui. Isso. Você quer me conta um pouco, por que você resolveu fazer? Você fez o Bobat primeiro? Não, o Pédia. O Pédia primeiro, e depois você fez o Bobat. Por que você resolveu fazer o Bobat? Uma questão de complementação, né? Eu acho que quanto mais técnicas a gente conhece, melhor fica o nosso atendimento. Nenhum atendimento é feito, ele não é uma técnica, né? Você faz o principal de um bom atendimento, é uma boa avaliação, e aí quanto mais técnicas você dominar, melhor é o seu atendimento. Então, durante o atendimento você usa todo o conhecimento que você tem nas diversas áreas. Então, estou sempre tentando me atualizar e trazer mais cursos, mais formações para deixar esses atendimentos mais completos. Eu concordo, assim, porque eu acho que o atendimento, ele começa numa boa avaliação. Com certeza. Mas se você também não conhece todas as técnicas que são usadas, e eu acho que principalmente a Bobat, que é a base de toda a fisioterapia neuro, você vai esquecer alguma parte da avaliação, vai deixar passar alguma coisa que de repente é interessante tu estar prestando atenção para aquela criança. Exatamente. Dependendo da idade, né? Exatamente, a gente tem, mas assim, para você conseguir aplicar qualquer uma, você precisa, então assim, a base hoje é uma boa avaliação, é uma avaliação bem fundamentada, para você entender realmente a necessidade da criança, você conseguir trabalhar um objetivo claro, né? Então a gente, hoje assim, o que a gente tem de mais evidente, né? O que tem mais claro na evidência hoje é o treino orientado à tarefa. Então, a gente trazer todos esses conceitos, todos os conhecimentos que a gente tem com cursos e formações para esse treino orientado à tarefa, sabe? Conseguir trazer realmente esse objetivo que o pai busca, porque quem traça o objetivo da terapia é o pai. Explica um pouco para mim o que seria treino orientado à tarefa, para o pessoal poder entender e também pedir, mostrar isso para o físio, ou o físio está tentando correr atrás de um curso que ele possa... Assim, o treino orientado à tarefa nada mais é do que trabalhar especificidade, né? Então, por exemplo, você quer, o seu desejo hoje, por exemplo, você chega para mim e fala, eu quero andar. Quero que meu filho ande. Você vai treinar a margem, né? Aí eu quero que ele sente. Quero que ele consiga sentar com controle. Existem vários componentes que devem ser agregados para a criança conseguir atingir o sentado. Mas para ele aprender a ficar sentado, ele precisa passar pelo sentado. Ele precisa ficar sentado. Não dá para a gente trabalhar com uma criança deitada, tipo 40 minutos, 1 hora, que é o tempo de duração de um atendimento, e esperar que no final ele sente, entendeu? Então é trabalhar realmente o que você quer. Os objetivos, né? Então, assim, você tem um objetivo específico. Eu quero que com 5 dias essa criança sente e segure a cabeça por 3 segundos ou sente sem apoio por 5 segundos. E fazer o treino orientado para isso mesmo. Muito interessante você falar. Você está botando uma data e você está botando um objetivo com uma data e você vai trabalhar com exercícios aqui na fisioterapia para alcançar esse objetivo específico. Então, é importante colocar um objetivo específico, você acha? Sim, eu considero muito importante. Hoje eu trabalho muito com o SMART, que são os objetivos, né? Então, assim, traço muito esses objetivos SMART, trazer para dentro da terapia o que a gente tem de mais atual, né? E o que a gente tem de mais atual realmente é o treino orientado à tarefa, juntamente com o SMART. Então, é um objetivo específico. Porque, assim, a criança ela tem uma capacidade de absorção das habilidades, né? Então, assim, a gente não consegue ensinar tudo de uma vez. Então, a gente vai... Claro que não é exatamente, tipo,
se eu tenho que ter 3 dias... Não, mas você reavalia dentro disso. Por exemplo, se você colocou lá que em 3 dias você quer que faça tal coisa, né? Como um exemplo apenas, que 3 dias é um tempo bem feito, mas como um exemplo, eu quero que faça tal coisa. Você reavalia e vê, poxa, eu alcancei, não alcancei, o que eu posso melhorar, o que dá pra, né? Qual estratégia eu posso mudar, como eu posso trabalhar diferente para conseguir alcançar. Então, ter esses padrões de mensuração são muito importantes, pra gente conseguir mostrar o resultado. Uma coisa a gente tem que deixar claro que cada criança é uma criança. Exatamente. E cada objetivo vai ser direcionado para aquela criança e para o que ela precisa naquele momento. E para o objetivo final, que é o que vocês querem atingir. Por exemplo, uma criança de, 8 meses que não senta, que não tem sustentação de cabeça. Qual é o objetivo primeiro? É a sustentação de cabeça. Então, ela está contando que ela vai delimitar um tempo, né, de 3 semanas, um mês, para ela poder segurar a cabeça em prono durante 3 segundos. Então, ela vai fazer esses exercícios. É isso que ela está explicando, isso que é importante de vocês estarem assimilando para poder estar trabalhando com o fisioterapeuta e em casa. Em casa. A gente sempre trabalha com essa premissa de que, assim, somos uma equipe, né? Então, terapeutas, pais, e quando vai para a escola, o pai, somos pilares. Então, cada um tem que fazer a sua parte, e em casa é muito importante. O terapeuta ele tem que estar orientando o pai sobre o que fazer em casa, sobre o que não fazer também é importante, porque às vezes não tem nada assim que, você tem que fazer tal coisa, mas olha, não faça isso, não deixe sentar dessa forma, não deixe, né? Então, assim, são orientações que a gente dá para casa, porque o trabalho ele continua. O tempo de terapia, ele, querendo ou não, às vezes ele é pouco, né? A criança não passa todo o dia dele fazendo físio, mas existem orientações para casa que são importantes de serem seguidas, assim, para o resultado ser atingido, porque a criança vai aprender o que ela repetir mais, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? A Bini pede para uso do Teratólogo durante 5 horas por dia. Porque ela tira da cabeça dela? Não. Porque existe uma pesquisa que mostra que para você se tornar expert em alguma coisa, você precisa de um treinamento de 5 horas por dia, de 7 a 10 anos. É exatamente isso, assim, a gente precisa dessa repetição, né? A neuroplasticidade, ela acontece na repetição, e a neuroplasticidade é realmente essa capacidade que o cérebro tem de aprender as coisas. Então, existe alguma lesão em um ponto específico, a gente vai ensinar outro ponto do cérebro a fazer a função daquela parte que tem a lesão. E para isso acontecer, precisa ser repetido inúmeras vezes. Existem, né, agora, e tem guidelines, vários estudos que nos trazem essas horas, quantas horas de tarefa, quantas horas de tudo. Então, assim, é importante o profissional que vai fazer esse atendimento, ele ter o conhecimento sobre esses guidelines, ele realmente saber quantas horas aquela atividade precisa ser treinada para ela ser absorvida. Então, é importante isso ser indagado também, né? E passado para o pai, que vai continuar, porque você não está 5 horas por dia na física. Não, de forma alguma. Colégio, durante em casa, organizando o corpinho do seu filho, né? Sim, com certeza, essa coisa. A gente sempre, aqui na clínica, a gente tem bastante hábito de orientar os pais, realmente, né? De trazer isso para eles, e eu acho que isso é importante, igual você falou, eles estão mais tempo, eles estão na escola, então orientar um professor da escola é como que ele pode ficar sentado. Claro que, assim, a criança, ela é uma criança, a gente também precisa deixar eles serem crianças, né? Não ficar o tempo todo ali, tipo, nossa, você não pode respirar, mas tentar trazer eles pro mais próximo de uma postura esperada, né? Eu queria te perguntar, o que você acha que é o grande diferencial aqui da clínica? Porque eu conheço um monte de clínicas e é diferente a neurointensiva. Então, o que você vê de diferencial que você poderia passar para os outros? Então, hoje, assim, eu acho que o que a gente tem de maior diferencial, né, digamos assim, é porque todos os nossos profissionais, eles são capacitados, e a Lari, ela traz isso pra gente, porque ela é totalmente capacitada, ela tem muitas formações, então ela traz pra gente esse espírito de tipo, vamos melhorar, vamos fazer, vamos trazer o melhor para as crianças, e quem conhece a Lari sabe que ela, assim, quando ela chega perto, assim, ela ama isso, sabe? Então eu acho que o fato de ela realmente ter muito prazer e amar muito a fisioterapia, e principalmente, né, a fisioterapia neuropediátrica, a gente consegue, ela consegue transparecer isso pra gente, sabe? Transpor isso pra gente, e aí esse senso de equipe também, de conseguir todo mundo se ajudar. Então a gente discute, às vezes, um tem um curso, outro tem outro, e a gente vai se ajudando e conseguindo integrar isso enquanto uma equipe. E é uma organização, então assim, a gente consegue ter todo um fluxo
avaliações e tudo mais, sabe? Eu acho que essa organização de como as coisas devem ser feitas, né? A gente usa só avaliação padronizada, então a gente tem todos os processos bem determinados, assim, isso é bem importante. Essas avaliações padronizadas já foram testadas e retestadas no mundo inteiro, então você está assumindo elas para a clínica é importante, né? Do que inventar alguma coisa. Exatamente, né? Então, assim, a gente também tem muito a autonomia da avaliação clínica, né? Porque a clínica, ela é soberana. Então, a gente tem aqui essa questão de ter uma liberdade para conseguir fazer essa avaliação clínica, sabe? De avaliar o paciente como um todo. E aí, assim, eu gosto bastante de uma fala da Glaucia, que ela fala assim, a escala, ela é a cereja do bolo. Então, é realmente isso, sabe? E aqui a gente consegue fazer isso de uma forma muito legal. Não existe você tem que usar 40 minutos para isso. Não, a gente consegue fazer isso de uma forma muito autônoma, assim, é muito legal isso. E ter realmente essa qualidade de atendimento, né? Essa qualidade que eles prezam de informações e de atualizações. Isso eu acho muito importante. E o pai, ele participa da terapia ou não participa? Ou depende de cada criança? Exatamente, depende de cada criança, né? Cada caso é um caso, assim, os pais, eles têm total direito de participar, isso é inegável, né? Então, assim, sempre que eles querem participar da terapia, as portas da sala terapêutica sempre são abertas para eles virem acompanhar os atendimentos. Mas existem crianças que, quando os pais ficam juntos, eles mudam um pouco o comportamento, eles não rendem também quanto eles poderiam. Então, é sempre uma conversa, nunca é nada imposto, tipo, você não é... Não, de forma alguma. É uma conversa com os pais e a gente sempre entende o que fica melhor para aquele paciente. Ou, às vezes, é um pai que, eu preciso resolver alguma coisinha aqui, ele vem, olha um pouquinho, vai, faz uma ligação, volta. Então, assim, a gente tem bem uma relação muito aberta com os pais nesse sentido, de conseguir trazer eles para terapia, mas de uma forma que a gente consiga continuar evoluindo e ele também consiga dar... Deixando render a terapia. Exatamente. E com as minhas filhas não daria certo, elas são chatas, me matam quando eu tô perto, acaba tudo, né? Tudo manhosa. Então eu seria expulsa da sala de terapia. Não, a gente nunca faz isso de expulsar um pai, até porque, assim, os pais, eles têm todo o direito, é importante a gente deixar isso claro, né? Porque a gente sabe que existem lugares que, o pai não, eu não posso, não, pode entrar, é uma criança, é menor de idade, pode entrar. Mas realmente, às vezes, os pais sabem, como você sabe das suas filhas, os pais sabem como as crianças ficam na presença deles ou sem. Tem criança que não interfere, tem criança que fica melhor, que não tem segurança de ficar sem o pai ou sem a mãe. Então é individual, totalmente individualizado essa conduta de ficar ou não ficar durante o tempo. E eu fui no congresso, né, com a nossa casa. Depois eu fiz um podcast com a Sônia. E agora eu quero perguntar para você, a gente tem visto e todos eles me falaram de uma crescente muito grande do paciente TEA vindo para a clínica. Você que está dentro da clínica agora, né? Não estamos no congresso conversando. Assim, o que você pode me contar sobre esse crescimento da vinda do TEA? O que é o TEA? A gente percebe, assim, realmente teve um aumento, né, dessa demanda nos últimos tempos, assim, vem uma demanda crescente, principalmente na físio, que geralmente era uma área que não era muito indicada, sabe? Então, assim, era muito aquela coisa, tipo, o TEA vai para terapia ABA, a gente não pensava muito no motor das crianças TEA, né? E hoje, agora, os neuropediatras, os outros terapeutas estão tendo esse olhar, né? A gente tem uma crescente muito grande de crianças andando na ponta do pé. Então, assim, tudo é integrado, né? Como a gente é uma clínica multi, a gente consegue trabalhar isso, né? Um terapeuta ajuda o outro no sentido de, tipo, olha, eu acho que ele precisa disso, precisa daquilo. E somos uma equipe integrada. Então, a equipe se conversa, não só os físios se conversam, não só os TOs, não. A equipe como um todo. Então, a gente troca. O psico ajuda o físio ajuda o psico. Então, a gente consegue trabalhar principalmente para o paciente. Isso é muito importante, porque o físio, ele precisa entender sobre o comportamento, né? E aí, às vezes, o psico, ele precisa entender sobre posicionamento e o fono precisa entender para ele. Então, assim, a gente vai se ajudando e todo mundo trabalha e desenvolve um plano de tratamento voltado para isso, né? Para a evolução daquele paciente. E, assim, o que a gente tem visto dessa crescente é isso, sabe? Eles têm vindo mais para as clínicas, assim. E na área motora.
Você acha que qual é a maior dificuldade do paciente ter na área motora que você tem? Olha, o que a gente, assim, o que a gente mais recebe e o que a gente mais tem de evidência mesmo, de problema motor, digamos assim, do TEA, né, de déficit motor, é a parte da hipotonia, do tônus muscular. Eles têm um tônus um pouco mais baixo, né? Então, assim, a gente precisa realmente trazer, né, elicitar um pouco mais esses movimentos para que eles possam participar mais ativamente de uma postura mais ereta, conseguir, porque assim, se a criança está aqui, ela não vai conseguir escrever direito. Então, assim, são várias olhar o mundo, exatamente. E essa questão da ponta do pé, andar na ponta dos pés, né? E assim, isso é uma coisa que a gente trabalha muito, a físio trabalha muito em conjunto com a integração sensorial, né? Então, como é que vocês estão conseguindo resolver esse problema da ponta do pé? Eu realmente quero saber, porque eu acho muito complicado, porque, né, é órtese. Então, individual. Exatamente, assim, é o que a gente sempre fala de, tanto da físio, assim, a nossa área é uma área de, o depende é a principal palavra, né, depende. Tem paciente que vai precisar da órtese, tem paciente que vai precisar, talvez, assim, quando ele já tá evoluído com uma contratura, você ele vai precisar de uma cirurgia, então, depende. Hoje a gente tem trabalhado muito em conjunto, físio e terapia ocupacional de integração sensorial, né, porque a grande parte deles é uma disfunção sensorial. Então, a gente está trabalhando muito em conjunto para tentar trazer isso de entender, só que assim, ainda essa questão de andar na ponta dos pés, tanto para a literatura, ainda é entre aspas, tabu, porque tá todo mundo estudando isso, tá todo mundo tentando entender. Não tem, tipo, um martelo batido que fala assim, ó, é isso, sabe? Como a ponta do pé que acontece na espasticidade, né? A gente sabe o que tá acontecendo ali. Mas a gente tá todo mundo tentando entender e trazer isso, esse tratamento de uma forma mais assertiva, digamos assim, porque por enquanto cada paciente responde de uma forma. Tem paciente que responde melhor a transferência de peso, tem paciente que responde melhor a estímulo sensorial, então vai depender muito da demanda dela. Quando você fala do estímulo sensorial no pé, eu lembro muito dos atendimentos que eu ficava fazendo tradução para Billy. Ela pegava uma espuma e ela cortava assim e enfiava a espuma entre os dedinhos. Isso é para gerar. Mas aí a gente pensa em dedo em garra, quando a gente tem aqueles dedinhos assim. Aí a gente coloca essa espuma justamente porque assim, ela vai fornecer um input sensorial, mas ela também vai ser uma barreira mecânica para esse dedo não fechar. Então a gente usa muito. Mas assim, quando a gente pensa em input sensorial, por exemplo, não é só uma criança com TEA. Por exemplo, você nunca andou descalço na tua vida. Digamos que a sua mãe era aquela mãe super cuidadosa, que você não andou descalço. Não é ser cuidadosa, mãe. Isso não é bom. Não é bom. É um hiper cuidado. Descalço. Ter pé sujo, criança, é bom. É importante, é necessário. Então, aí quando você chega lá nos seus 6 anos, né, teoricamente, a idade que todo mundo, não, agora ele já tem uma imunidade boa. Aí vai pôr o pé no chão, a criança não aceita pôr o pé no chão, você entende? Tem adultos, eu posso falar por mim, eu ando com, quando eu ponho o pé no chão, meu dedo fica lá em cima, assim, eu tenho um pavor do pé no chão, porque eu não era uma criança pé no chão, entendeu? Então, assim, essa questão sensorial também é uma questão de experiência. Entendi. Né? Então, a gente tem muito essa crescente de realmente, eu acho que a pandemia gravou muito isso também, né, essas questões sensoriais de, tipo, a gente tá todo mundo muito recolhido, né, todo mundo, tipo, muito cuidando dessa parte de imunidade, então... Não tá brincando tanto na rua, comendo terra. A tecnologia, né, também. Também, né? Então, assim, a gente não tem uma crescente muito grande de brincadeiras externas, né? São vários fatores, acho que assim, a gente tem uma causa multifatorial, a gente pode colocar, não existe é isso que acontece para que tenha esse desfecho. Mas o que dentro da nossa conversa toda na área TEA, ou em todas elas, o que eu tô vendo, olha, avaliação periódica, planilha SMART com objetivos específicos para os pontos, tem o objetivo final alcançar, mas você tem passos a seguir. Então, objetivos específicos desses passos a seguir. Pé no chão, pé sujo. Pé sujo, importantíssimo. E brincar na vida, tirar eletrônico e ir pra vida. Exatamente. O mundo, né? Compartilhar os pares, realmente, sabe? Brincar, o pai sentar no chão e brincar mesmo com o seu filho. Não, tipo, pega o teu celular, eu pego o meu, vamos coexistir no mesmo ambiente. Não. Vamos sentar no chão, assim,
toda criança precisa ter um tatame em casa, um tapete, algum ele tem que ir pro chão. Criança tem que ir pro chão. Não tem essa de criança ficar só no colo. Né? Não. Isso até é uma coisa, casa de ferreiro, espeto de pau. A Laura, minha segunda, por ser segunda, ficava no colo o dia inteiro. Então, com 6 meses, ela não rolava. Estava acostumada só com o colo. Era colo. Aí a gente manda vídeos pro mundo inteiro, né? Aí o mundo inteiro vira, Giana, a culpa é sua, bota sua filha no chão. Então foi falta de chão. Total. Botei o Teratox, ensinei ela a rolar, em 1 mês já tava rolando e começou a andar com 11 meses. Então é falta de estímulo meu mesmo, culpa minha, a gente, né, essa coisa do atraso, assim, quando a gente pensa em criança típica, geralmente tem a culpa do um hipercuidado lá, né? Tipo, porque assim, eu quero ficar no colo, eu quero acalentar, mas precisa, sabe? Precisa de movimento, não dá pra deixar no chão deitada lá. Né? Aquela criança que fica muito tempo deitada, a gente vai pensando também na crescente que a gente tem tido de assimetria craniana. Porque fica o tempo todo... Tá tendo uma crescente de assimetria craniana? Assim, na verdade, não dá pra dizer que existe uma crescente, elas estão vindo mais pra gente, né? Eu não sei se isso sempre aconteceu, ou se agora que os médicos começaram, mas assim, existe uma grande gama de intervenção precoce agora para assimetrias cranianas e algumas desenvolvem até um torcicolo, sabe? Então a gente precisa do chão, mas precisa de movimento, né? No tempo certo. Eu acho que assim, bem importante a gente pensar em seguir orientação. Né? Porque o pediatra, ele sempre vai orientar no tempo certo, quando ele vai indicar um terapeuta, o terapeuta vai fazer indicações, a gente espera que faça as indicações corretas, e aí realmente seguir isso, né? Não precisa ter medo do frio, essa questão de frio, vai ficar doente, pé no chão, não existe. Deixa a criança no chão, deixa pisar na terra, né? E de atraso no desenvolvimento motor de criança típica, vocês têm recebido mais? Ou continua a mesma? O que você acha? O que você sente, assim? Pra mim, tem parecido muito bom, mas não sei. O que vocês têm percebido? Eu tenho percebido que... você tá perguntando pra elas? Bom, eu tenho percebido que esse desenvolvimento atrasado, de repente, já existia. Mas não se percebia, mas não se falava e não se percebia. Então agora estão correndo atrás mais e buscando para poder... Só que também, assim, eu acho que antes existia um pouco menos, porque não tinha a gente não via tanta tela, sabe? Então hoje eu acho que isso acontece muito pelas telas também, né? No sentido de, tipo, a criança não precisa falar. Né? Porque tem uma tela o tempo todo ali na frente dela. Ela não precisa fazer nada porque tá sempre tendo ali. Então, eu acho que essa coisa de... é o que eu falei assim, estímulo, né? Brincadeira, brinquedo e um brinquedo. Porque às vezes você vê aquela criança que tem 1 milhão, né? Tem 100 brinquedos ali, as pessoas ela não sabe o que fazer, né? É uma confusão pra ela é muito pequena, ela precisa de pouca informação. Então, a gente acho que precisa realmente focar nisso no sentido de oferecer os estímulos corretos, né? A internet está aí para todo mundo, existem... pensando em criança típica, que não faz terapia, que né, não vai ter, digamos, uma orientação específica disso, olha na internet qual é o brinquedo adequado para a idade tal. Né? Tenha 1, 2 no máximo. A gente até conversava outro dia com uma colega sobre os brinquedos de antigamente, né? De madeirinha. Inclusive, é um assunto que a gente estava conversando com a Sônia. Eu tava recente no curso, aí eu conversei com ela falou assim, ela falou, gente, antigamente o brinquedo, você tinha que bater pra ele fazer barulho, agora você aperta um botão, o negócio gira, brilha, é plástico, não sei o que, ela falou, não existe uma interação tão grande da criança, ela não tem que fazer nenhum esforço, né? Então eu acho que realmente é trazer esses brinquedos que as crianças precisem dar uma função, né? Não uma coisa que você simplesmente aperta e ele vira um girocóptero, não. É realmente... algo funcional, assim, né? Pra ele brincar e o pai brincar junto, demonstrar. A criança precisa de modelo, né? Precisa realmente dessa... Pai precisa estar presente. Pai e mãe, né? Pai e mãe, Quando fala pai. Irmãos, né? Quando tem irmãos. Isso é... Então, assim, é realmente a casa, né? A família. Mora com a família da criança. A última pergunta, porque eu vi que tem muita criança que precisa e a gente tem alguma dificuldade. Órtese. Vamos lá, vamos entrar na polêmica. Vamos na polêmica. Eu vejo
Hoje eu vejo mais pacientes típicos vindo pegar a órtese, que a gente tem, que é a da Sure Step, que é para pé pronado. Bem simples, não é paciente PC. Então, eu vejo que esses pacientes também estão tendo uma noção melhor de que o pé pronado a gente tem que corrigir até os 3 anos, senão não adianta mais nada. E os pais estão vindo mais procurar. Mas a gente tem a questão das órteses AFO para criança PC. Como é que você vê aqui as órteses que a gente tem, o pedido de órtese, o uso de órtese, a importância da órtese? Eu prometo que é o último. Eu acho assim que a gente tem... O que acontece? O Brasil, ele é muito atrasado no quesito órteses, né? Muito atrasado. A gente aqui... Eu vou resolver ainda. Por favor. A gente aqui, principalmente em Curitiba, a gente tem um sério problema, assim, porque, por exemplo, órteses neurofisiológicas, né? São as melhores que existem hoje. A gente não tem, assim, uma fabricação aqui, hoje em Curitiba, que a gente consiga realmente indicar no sentido de, tipo, pôr a nossa mão no fogo, porque é a órtese neurofisiológica realmente. Existem algumas adaptações, algumas coisas, mas recentemente eu fiz um curso sobre órtese neurofisiológica e eu vi que eu indicava algumas, né? E aí eu percebi que, tipo, poxa, não é a real, sabe? Não é a órtese neurofisiológica verdadeira. Então, assim, a gente realmente precisa ter uma boa indicação. Então, eu acho que existem vários fatores que culminam nesse uso de órtese. É ter uma boa indicação, é ter uma boa produção e... uso, né? Usar. Sim. Porque, geralmente, o que acontece muito é a gente colocar a órtese na criança, ela usou na terapia, ela passou da porta da terapia, a mãe tira. Sim, mas aí tem órteses que também machucam, né? Exatamente. Por isso que eu falei, um pilar, entendeu? Precisa ter uma boa indicação, uma boa fabricação, e aí usar. Né? Porque assim, se a órtese está toda ok, não tenho por que não usar, porque ela só vai ajudar. Mas a gente tem realmente porque acontece, o Brasil ele está muito atrasado. Muito. A órtese neurofisiológica, ela já existe lá fora desde 1960, 70, se eu não estou enganada. Então, assim, a gente tem uma crescente de atraso muito grande, né? De precisar realmente, assim, trazer para o Brasil essa atualização, né? Que esses profissionais, eles tragam para as crianças o que tem de mais atual, o que tem de melhor. Né? Mas uma coisa que eu vejo lá também é que quem faz o pedido da órtese é o físio. Sim, mas a gente faz. Aqui não, mas com graduação, com tudo. Sim, entendi. Entendeu? Então, vocês tiram as medidas e vocês vão falar pro ortesista, eu quero uma órtese AFO, com tantos graus, com um salto de tanto de altura, com tudo. Eles desenham e botam tudo. Aqui... Isso é uma diferença que eu vejo lá fora também. Eu acho que assim, saber fazer a prescrição da órtese é algo muito difícil. É difícil. É muito difícil. Não dá pra dizer assim que qualquer terapeuta... Não. É bem difícil, é bem específico. Existe, inclusive, uma carência, assim, de formação sobre isso, sabe? Então, a gente tem aí os terapeutas mais antigos que conseguiram fazer a formação Fabili. Sim. Que é, tipo, o suprassumo da formação de órtese. E a gente insiste até com alguns, assim, tipo, vamos abrir um curso, vamos fazer alguma coisa, pra gente tentar melhorar realmente essa prescrição, né? Eu fiz alguns cursos de órtese, eu participei de alguns workshops, então, assim, consigo fazer a medicação, mas eu percebo que o que eu fazia de prescrição, por exemplo, há um ano atrás, era muito diferente do que eu faço hoje, depois que eu participei disso, entendeu? Porque você... E treinamento também, vendo que funciona. Você percebe com uma outra visão, né? Então, eu acho que realmente se preparar para poder fazer uma boa prescrição, porque quando a gente pensa na paralisia cerebral, principalmente quando a gente pensa, né, nos GMFS mais altos, a gente culmina no uso de órtese, né? Para prevenção de deformidade, prevenção de contratura. Agora, quando a gente pensa numa criança que anda, a prescrição ela precisa ser muito assertiva. Muito assertiva, que tenha uma perspectiva de marcha, que tenha um prognóstico de uma marcha com andador, de uma marcha independente. A órtese ela precisa ser muito assertiva para a criança poder dar, né? Realmente conseguir fazer, porque a órtese ela precisa ser um facilitador. Ela não pode, de forma alguma, ser uma barreira. Meu amor, então eu queria que você deixasse um recado para os fisioterapeutas, os donos de clínica, fisioterapeuta, o que você poderia dizer para eles, e para os pais, o que eles têm que buscar também. Tá. Uma missão meio difícil, né? Mas vamos lá. Eu acho que para os físios, donos de clínicas, eu acho que se atualizem, né? Busquem o que tem de mais novo, busquem a ciência.
estejam atentos ao que sai quase que diariamente de novidade aí. A gente tem uma gama de artigos muito grandes, então acho que se atualizar é muito importante. Fazer uma avaliação, serem assertivos nas suas avaliações, focarem na avaliação. Acho que isso vai trazer um retorno imensurável para todo mundo. E para os pais, eu acho que assim, pesquisem, se informem, não aceitem o mínimo. A informação existe, inclusive no canal da Fisvital tem muitos vídeos ensinando muitas coisas, tem uma sequência de aulas da Gláucia, tem muita coisa que ensina para vocês e que vocês precisam procurar dentro da terapia do filho de vocês. Então, não aceitem menos do que vocês verem lá, né? Então, assim, vocês têm que estar atentos. E assim, deixem a criança brincar no chão, deixem eles serem crianças, desliguem as telas e vão brincar, vão ser felizes. Obrigada. Imagina. Eu que agradeço.